Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a importância do mindset internacional para as empresas que querem expandir internacionalmente. Lembrando que expansão internacional pode ser uma exportação, como pode ser um investimento direto no estrangeiro, onde a empresa entra no mercado internacional com uma estrutura própria. A gente vai explicar um pouquinho mais adiante sobre essa diferença, certo? Mas vamos lá, vamos conceituar então exportação. Exportação é toda a saída de bens e produtos de um país para outro que pode ou não envolver pagamento. Ou seja, uma exportação é uma venda, por exemplo, do Brasil, de uma empresa brasileira para outro país, Chile, África do Sul, Estados Unidos, com recebimento de pagamento. Isso é uma exportação. Ou também temos a modalidade de exportação temporária, quando enviamos um produto nacional para participar de um evento fora do Brasil e depois esse produto retorna. Também pode ser para testes, para demonstração, para dar a conhecer o produto e ele retornar, certo? Uma das grandes dúvidas que eu vejo e uma das perguntas que eu mais recebo é: Cris, pequenas e médias empresas podem exportar? Sim, exportação é viável para qualquer tamanho de empresa, certo? Qualquer porte de empresa pode exportar, desde que ela se dedique e ela se estruture para atender a demanda internacional. Então vamos ver, o que seria a demanda internacional? Demanda internacional são as exigências do mercado em termos regulatórios internacionais, adequação de produto, adequação de preço e muitas vezes certificação de fábrica. Tudo vai depender da exigência do mercado-alvo, certo? A atuação internacional também requer comprometimento, planejamento e constância. Nós sabemos que a primeira tentativa nem sempre pode trazer os resultados que nós esperamos do mercado internacional. Então, por isso, tem que ser algo planejado, estruturado e tem que haver constância, certo? Além disso, ela não pode ser pensada num resultado a curto prazo, porque é um investimento. Como quando você construiu, quando você abriu a sua empresa no Brasil, o seu produto não teve um tempo de maturação para ser aceito, você não teve que trabalhar o produto no mercado, exportação não é diferente. O teu produto ele é conhecido no Brasil, mas ele ainda não é conhecido nos mercados internacionais que você deseja entrar. Então, sim, vai ser preciso um trabalho para mostrar o seu produto, para mostrar o seu serviço, para consolidar a sua marca no mercado, certo? Além disso, a pequena empresa, ela tem sim vantagens para entrar no mercado internacional, porque ela tem um processo rápido de tomadas de decisão, porque ela tem menor burocracia e ela também tem uma flexibilidade de adaptação e customização do produto, que muitas vezes vai ser necessário para atender uma demanda internacional, certo? Então vamos lá, exportar. Exportar é um processo de estruturação e planejamento. Então, quando a gente decide fazer essa expansão internacional, começamos com o diagnóstico de uma empresa, que é um retrato do nosso momento atual. O que nós temos? Nós temos um produto que atende ao mercado internacional, ele já tem etiqueta em outros idiomas, nós temos profissionais que falam outros idiomas e pode ser essa interface da fábrica com o mercado internacional. Nós temos conhecimentos de formas de pagamento, temos conhecimento de regulatórios internacionais. Então, esse é o momento do diagnóstico, de sentarmos, olharmos para dentro da nossa fábrica, entender o nosso momento para aí sim fazer o desenvolvimento para chegar no nosso objetivo do mercado-alvo. Então, nós temos o processo, é um diagnóstico, um planejamento, a execução desse planejamento, acompanhamentos e ajustes, e aí sim, a lucratividade que a gente busca no mercado internacional. Sempre pensando
a médio e longo prazo. Nunca coloquem metas a curto prazo no mercado internacional, porque pode ter certeza que nós vamos precisar desenvolver um trabalho dentro desse mercado para atingir os nossos objetivos, certo? Quando as empresas no Brasil normalmente pensam em entrar para o mercado internacional, as empresas brasileiras, elas abrem os olhos para o mercado internacional normalmente quando elas estão participando de feiras setoriais no Brasil e aparece um comprador internacional interessado no produto delas. É aquele momento que desperta. Tenho um interessado internacional, certo? Ou também quando passamos por crises financeiras, crises econômicas, crises políticas aqui no Brasil. Esse é um momento também que o empresário ele busca diversificar receitas e aí ele vislumbra essa expansão para mercados internacionais. Tá? Outra forma é quando recebem contatos via website ou rede social de interessados no produto que venham de mercados internacionais. Ou também quando tem um amigo que mora num outro país e diz, o seu produto vai fazer sucesso aqui no meu mercado porque eu não encontro. Essas formas funcionam? Todas podem funcionar. Se esse for o momento que você começa a dar atenção e a se estruturar para atender o mercado internacional. Uma venda individual para esse mercado, muitas vezes ela é até enviada por correio ou um amigo coloca na mala e leva para lá. Gente, isso é simplesmente um teste de produto no mercado. Mas para você exportar, você tem sim que adaptar o seu time e adaptar a sua empresa, analisar essa demanda. Então, qualquer forma de despertar para o mercado internacional é válida, mas desde que isso seja o start para você começar a fazer as adaptações necessárias para atender o mercado internacional, certo? Vamos lá. E quais são as formas de expandir para o mercado internacional? São 4 as formas. Através da exportação, que pode ser direta ou indireta. A exportação direta é quando a empresa vende direto para o mercado internacional, sem intermediária, sem trading company ou sem uma comercial exportadora, certo? A forma indireta é quando a empresa busca uma trading company ou uma comercial exportadora que vai fazer esse trabalho de buscar o comprador internacional e fazer esse processo de exportação, essa venda, certo? Outras formas são através de franquia e licenciamento, que ocorre quando a empresa cede a um parceiro estrangeiro a sua propriedade intelectual ou um modelo de negócios em troca de pagamentos, ou através da internacionalização, que chamamos de IDE, que é o investimento direto no estrangeiro. Essa é a forma quando atuamos com bases e estruturas próprias em outros países, certo? Ou seja, uma filial, quando fazemos uma aquisição, quando fazemos uma joint venture, essas são as formas de internacionalização. A quarta forma é a transferência de tecnologia. Quando uma empresa que desenvolveu uma determinada tecnologia num país permite a utilização desta por outra empresa, seja ela subsidiária ou não instalada num outro país, certo? Então, quando a gente fala em expansão internacional, a primeira pergunta, a reflexão que eu gosto de trazer é: a sua empresa ou as empresas, elas têm data de validade? A empresa nasceu com uma data limite para funcionar? Não. Nenhuma empresa nasceu com data limite de funcionamento. Você não sai de casa para trabalhar pensando, essa empresa vai falir amanhã ou amanhã a gente vai deixar de ganhar mercado, então eu vou lá cumprir o meu trabalho e vou voltar para casa. Não. Toda empresa nasceu para crescer. Toda empresa nasceu para expandir. Então, nenhuma empresa vai acabar amanhã. As empresas nasceram para ser lucrativa
resilientes, ultrapassar as crises que todas as empresas passam em algum momento, para ser sustentável, para expandir e para ser perpétua. Então, a exportação, a expansão internacional é um caminho natural para o crescimento e expansão de uma empresa. Quanto mais tarde você abrir seus olhos para o mercado internacional, mais demorado será o teu retorno, mais demorado será o teu processo, porque os concorrentes, grandes concorrentes teus, estão se preparando, estão entrando no mercado. Então, é algo que em algum momento vai acontecer. Então, a exportação é um caminho natural para o crescimento e para a expansão de uma indústria. Então, quanto mais cedo você começar sua organização, melhor, mais rápido você terá esse retorno. Tá? Bom, e quais são esses desafios do mercado internacional? Podemos citar alguns aqui. As barreiras culturais, a comunicação, diferentes idiomas, nós temos entre os países, o Brasil fala português, nossos vizinhos já falam espanhol e majoritariamente o mundo negocia em inglês. Então, sim, isso é uma barreira para a nossa população, né? Além disso, as questões legais e regulatórias, o desconhecimento do ambiente de negócios internacionais ainda é uma barreira para os empresários brasileiros, além do desconhecimento de termos técnicos do comércio exterior para o profissional que quer atuar nessa área, assim como flutuações cambiais, dificuldades logística e de infraestrutura, e também a concorrência global e adaptação do mercado local, certo? Mas a gente não pode esquecer de um ponto. Apesar de toda a dificuldade logística e de infraestrutura que temos hoje, temos fortes empresas brasileiras no mercado internacional, conquistando seu espaço. Então, gente, existe oportunidade, a gente só precisa encontrar o mercado certo para o nosso produto, certo? E quais seriam os benefícios dessa expansão internacional? Quais são os benefícios de exportar, né? Diminuímos a dependência do mercado nacional, diversificamos as fontes de receita, acessar um mercado consumidor maior, um produto demandado no mercado internacional, a configuração cambial favorável que temos vivido neste momento, né? Então vamos faturar em moeda forte, a empresa torna-se mais profissionalizada, ela incorpora sistemas de gestão internacional, podemos citar aqui a ISO, né? Um sistema de qualidade aceito a nível mundial, a inovação em produtos, e ela também atende a essas normas internacionais. Aí eu cito não somente a ISO, mas como a CE, que é demandada no mercado europeu, o FDA, que é demandado no mercado americano, e outras normas demandadas por diferentes mercados, certo? Além disso, o branding, a valorização da marca no mercado internacional. E digo uma coisa para vocês, toda empresa que exporta e é forte no mercado internacional, ela começa a ser mais valorizada no mercado nacional. Compartilho com vocês aqui de algumas experiências que eu tenho, né? Participo de muitos eventos, de muitas feiras setoriais, junto às empresas que nós fazemos as exportações. E quando nós estamos nesses estandes e chegam clientes internacionais, chega alguém da Arábia Saudita, chega alguém da Itália, chega alguém dos Estados Unidos, e tem um vendedor do mercado nacional ao nosso lado, trabalhando, atendendo um consumidor local, e ele olha, ele pergunta, né, vocês vendem para fora? Vocês atendem mercado internacional? Isso é muito positivo, porque o consumidor brasileiro, ele enxerga que a empresa que exporta, ela tem uma qualidade superior às empresas que não atendem mercado internacional. Então, pensem nisso, porque isso sim é muito importante e relevante para a empresa de vocês, certo?
Outro benefício também são os benefícios fiscais, né, incluindo o drawback. O drawback, você tem alguns benefícios no pagamento de impostos quando você importa uma matéria-prima que será transformada e utilizada no produto a ser exportado, ok? Então, gente, quando a gente responde essas perguntas, né, por que eu quero exportar? Quais são os meus benefícios de exportar? Por que eu quero entrar no mercado internacional? Aí, esse é o momento que a gente para e faz a análise. Ok, como que eu vou começar então esse processo? O que eu tenho que fazer primeiro? E aqui, gente, a gente entra na estruturação do planejamento estratégico, certo? A exportação, a expansão internacional, ela tem que ser uma vontade, um desejo da alta administração. É quando a alta administração da empresa entende que há uma oportunidade de expandir para o mercado internacional. E dentro dessa vontade, dentro dessa demanda, aí sim, esse projeto passa a fazer parte do planejamento estratégico e aí desenvolvemos o plano tático junto à gerência e o plano de ações junto aos executores. Certo? O planejamento estratégico, nesse momento, ele começa a ser desenhado a partir do por que vamos expandir. A ideia, o propósito, vem dessa administração. É o GPS da empresa, é o que vai nos guiar para essas ações, para esse planejamento internacional, certo? Mas o que é esse planejamento estratégico, né? Planejamento estratégico não são decisões futuras, são as ações que precisamos tomar neste momento, são as metas que precisamos definir neste momento para atingir os nossos objetivos no futuro. Então aqui a gente tem esse quadro que mostra para vocês. Começamos planejamento estratégico fazendo o diagnóstico, a situação atual, como nós falamos anteriormente. Aí, o objetivo, mercado-alvo, para onde vamos, como vamos, com quem vamos, e dentro, neste meio de campo, digamos assim, é que estão as ações de melhoramento e adaptação que passam aí por todos os setores: marketing, produção, comercial, financeiro, operações, regulatórios, suporte técnico, e aí sim vamos adaptar, vamos estruturar todos esses departamentos para que a gente consiga atingir o nosso objetivo, as nossas metas, tá? Entendo como empresa exportadora aquela empresa que tem a capacidade de se adaptar às demandas internacionais e necessidades, estabelecendo vínculos comerciais que gerem vendas de forma a manter-se sustentável e lucrativa e garantindo a geração e crescimento de receita constante no curto, médio e longo prazo. Então, uma empresa exportadora não é aquela que faz uma venda esporádica para o mercado internacional. É aquela que cria laços com um comprador internacional, que tem um parceiro no mercado-alvo, trabalhando o mercado, desenvolvendo o mercado e que essas vendas tornem-se constantes, que você consiga fazer uma previsão dentro da fábrica com os pedidos internacionais que você vai atender, que a sua empresa esteja preparada para atender essa demanda em termos de assistência técnica, em termos de adaptação de produto. Aí sim, a gente pode considerar que uma empresa é exportadora, certo? Agora vamos lá. Qual seria então a base dessa empresa exportadora? Eu gosto de falar dos seguintes pilares. Para uma empresa entrar no mercado internacional, ela tem que ter mindset internacional, tem que ter a decisão de diretoria e também o engajamento dos setores, engajamento das equipes. Aí sim, nós conseguimos construir esse projeto exportador, tá? O mindset é promover essa mudança cultural. A decisão de diretoria
incluir o projeto exportador e definir um orçamento para que a gente possa utilizar para desenvolver esse projeto. E engajamento das equipes é no momento que cada setor vai entender a sua contribuição para esse projeto, tá? Então, o que é um mindset? Mindset é a nossa forma de ver o mundo. É o meio ao qual estamos inseridos. É o que enxergamos como verdade. Por exemplo, muitas vezes enxergamos, o mercado internacional não é para mim. Eu não tenho condições de atender esse mercado. Tá bom, aqui no mercado brasileiro eu já vendo bem. Isso é uma crença. É uma crença que limita o teu crescimento, que limita a tua expansão. E essas são as crenças que precisam ser quebradas para que a gente possa fazer esse movimento de expansão internacional, certo? Nós fomos moldados num ambiente de atender mercado nacional. Por quê? Porque o Brasil ele é recente no comércio internacional. E a maior parte das empresas, das indústrias que nasceram no Brasil, elas nasceram como family business. E quando a gente fala em expansão para essas empresas, nós estamos falando em expansão interestadual, certo? Eu nasci em Santa Catarina, vou fazer uma expansão, vou para o Rio Grande do Sul, ou eu nasci na Bahia, eu vou expandir, eu vou para outro mercado, eu nasci em Minas, eu vou para São Paulo, eu nasci em São Paulo, eu vou expandir para o Norte, para o Nordeste. Então, nós temos essa crença de que precisamos crescer no Brasil para posteriormente ir para o mercado internacional. Isso não necessariamente é uma verdade, porque o mercado internacional ele é totalmente independente do mercado nacional. A política comercial vai ser diferente, a adaptação do produto é diferente, nem sempre o que funciona no mercado nacional é o que vai funcionar no mercado internacional. Então, os dois setores, mercado nacional e mercado internacional, eles têm que andar em paralelo dentro da fábrica. Cada um vai ter a sua velocidade, mas eles não são dependentes. Um não pode depender do outro, certo? Então, são movimentos e objetivos separados que devem ser definidos pela alta diretoria da empresa, ok? Além disso, nós também não fomos criados, nós não nascemos num mindset global. Por exemplo, em países como Estados Unidos, Canadá, é muito comum que as crianças, já no ensino base, ensino fundamental, elas convivam com crianças de outras religiões, de outros países. É muito comum indiano estudando nos Estados Unidos, árabes estudando nos Estados Unidos. Então, desde cedo, eles precisam interagir com essa cultura. Aqui no Brasil, nós não temos essa cultura muito enraizada ainda. Então, sim, a nossa cultura, ela nos limita a ter uma atuação, a conviver com pessoas da mesma nacionalidade que a gente. É muito pequeno o percentual da população brasileira que tem essa oportunidade de ter essa interação com pessoas, com crianças de outra cultura e estudar com crianças de outras culturas dentro da mesma sala. O que acontece nisso? A gente pode ver, por exemplo, que os países na Europa, quando uma empresa nasce na Itália, ela já nasce para atender a Espanha, para atender Portugal. Eles têm também a mesma regra de comercialização, o que é diferente no Brasil. O que é vendido no Brasil, ele já não tem a mesma regra para a Argentina, ou para o Chile, ou para o Peru. Então, sim, nós temos ainda muitas barreiras que precisamos ultrapassar para que a gente venha a ser forte e criar esse mindset internacional tão importante aqui no Brasil. Certo? Nós precisamos também entender o mundo, olhar o mundo como nosso mercado consumidor. Vejam, de acordo com a ONU, nós somos 193 países no mundo, com 8 bilhões de habitantes. É impossível que todo o teu mercado consumidor esteja somente no Brasil. Com certeza,
há um país, há uma população procurando pelo teu produto. Com certeza há uma oportunidade. E é esse o nosso trabalho, entender aonde estão as oportunidades para a expansão internacional da nossa empresa, certo? Resumindo, então, essa questão da mudança cultural. O que é essa mudança de mindset? É criar e promover mudanças para atender o mundo, a demanda mundial, fazer uma prospecção para mercados internacionais, começar a entender aonde o seu produto pode ser demandado, analisar os hábitos mundiais, ter uma visão ampliada de mercados, trabalhar muito a inovação do seu produto, criar produtos que já atendam demandas internacionais, profissionalizar as questões de gestão prática de comércio, gestão comercial dentro da sua empresa e, obviamente, ter um investimento disponibilizado para que a gente possa fazer esses ajustes, essas adaptações internas dentro da sua organização, certo? Posteriormente, porque a decisão de diretoria também é a base da empresa exportadora? Porque as mudanças dentro da empresa, elas ocorrem em um ritmo mais acelerado quando a decisão vem da diretoria e essas mudanças são incorporadas dentro de todos os setores, por parte de todos os setores. Muitas vezes a gente começa a pensar em exportação e tem um profissional dentro da fábrica dedicado a esse trabalho de internacionalização, mas ele não tem o apoio dos colegas, porque os colegas, os pares, não entendem a sua parte de contribuição, não entendem que ele precisa que o regulatório faça uma análise do mercado para ver se é viável entrar naquele mercado, se nós temos condições de promover a alteração do produto. Em paralelo, conversando com a produção, temos como fazer essa alteração, o regulatório traz a legislação, a produção diz se é viável, o desenvolvimento de produto, ou seja, é uma interação de todos os setores. Ter alguém, uma pessoa somente dedicada à exportação dentro da empresa, sem uma diretriz da diretoria que promova essa união, esse engajamento dos setores, você pode ter certeza que esse processo de internacionalização ou ele vai demorar muito para ser incorporado dentro da fábrica ou ele não vai trazer o resultado esperado, certo? Então, por isso que o terceiro pilar é o engajamento dos setores. O engajamento de todos os responsáveis, de todos os setores, entendendo qual a contribuição deles neste papel, neste processo de expansão internacional da empresa, certo? Cada um vai entender qual é a sua participação, vai entender a sua contribuição e aí sim o projeto ele começa a andar, a fluir de melhor forma dentro da empresa e facilita o atendimento dos objetivos finais, tá? Nós temos que entender que quem exporta não é um departamento, quem exporta é a empresa. Então, como que a gente começa isso? Após a decisão de diretoria, faça uma reunião de kick-off com todos os gestores, informando que agora uma das diretrizes vai ser essa expansão internacional, que todos vão ter que dedicar uma parte do seu tempo a estudar o mercado internacional, a estudar a adaptação de produto, a ver concorrentes internacionais, a entender o que pode ser feito e o que precisa ser feito dentro da empresa para que esse objetivo seja alcançado. É assim que a gente consegue expandir no mercado internacional. Através de uma pessoa dedicada, vocês vão ter um resultado, infelizmente, muito frustrante. E aí sim vocês vão se limitar a trabalhar sempre no mercado nacional e tirar de vez essa ideia de expandir internacionalmente. E aí o seu concorrente está ganhando muito mais espaço e a marca dele está valorizando muito mais. Tá? Podemos citar aqui também
quais são as grandes razões de fracassos na expansão internacional. E eu digo para vocês com toda certeza, uma das grandes razões de fracasso das empresas na expansão internacional é a falta de cultura exportadora. É a falta desse entendimento que existe um desafio para atender o mercado internacional e a necessidade do compromisso e esse engajamento de todos para o sucesso do projeto. Isso é fundamental. Se nós não temos isso, a exportação dentro da fábrica, ela é vista como um problema. Cada vez que a produção tiver que parar para trocar uma etiqueta, cada vez que o regulatório tiver que fazer uma análise diferente, for necessário emitir um documento em inglês ou espanhol, isso se torna um peso dentro da fábrica. Então, quando se torna um peso, o trabalho ele não rende, ele não segue como ele deveria seguir, certo? Então, eu volto no mesmo ponto, engajamento e que todos entendam a sua parte, a sua contribuição nesse processo. Gosto muito dessa frase de Peter Drucker. Culture eats strategy for breakfast. Ou seja, não adianta você ter um planejamento lindo se você não tem uma cultura dentro da empresa voltada para esses objetivos, se você não tem uma equipe engajada. Planejamento é, como eu costumo dizer, o papel aceita tudo. Mas você precisa das pessoas atuando e se organizando em prol desse planejamento, para que a gente possa alcançar esse objetivo, certo? Gente, após esse entendimento, formar essa base exportadora, mindset, decisão de diretoria, engajamento das equipes, aí sim a gente vai começar a estruturação da empresa. Eu gosto de dividir em 3 etapas que eu chamo de gestão de exportação e marketing internacional, certo? A primeira etapa é o momento que a gente olha para dentro da fábrica. Esse momento de diagnóstico, de planejamento estratégico e de ações internas, certo? Posteriormente, é o momento da prospecção. Aí sim, pesquisa de mercado, qual o modelo de mercado que nós vamos atuar com cada mercado, porque os modelos de negócio podem diferenciar de mercado para mercado, tá? E onde nós vamos buscar a nossa parceria internacional. E o terceiro momento é quando já estamos dentro do mercado com o nosso parceiro e aí sim, vamos atuar localmente para crescer o nosso market share, para ganhar a nossa fatia do mercado, certo? Então, o primeiro momento, olhar para dentro. Vamos fazer análise de SWOT, vamos fazer análise de concorrente, vamos definir para onde podemos ir, vamos definir preço de produto, política comercial. Tudo isso, gente, é importante. Aliás, é de extrema importância antes de você sair prospectando. E explico por quê. Quando você senta numa mesa de negociação, as perguntas que vão surgir são: como é a tua assistência técnica? Qual o teu preço? Qual o teu prazo de entrega? Como é a tua política de promoção? Então, se você não tem todos esses temas, todos esses pontos discutidos e alinhados internamente, se você não tem uma política comercial pré-definida, como você vai responder essas perguntas? Então, você vai prospectar, mas você não vai ter as perguntas. Isso dá um timing errado. Então, primeiro, a organização interna, definição de todos esses pontos. Posteriormente, prospecção, buscar o mercado e o parceiro ideal. Aí, o terceiro momento, já como parceiro local, trabalhando nas vendas dentro do mercado. Certo? E aqui, essa figura é para mostrar para vocês um pouquinho de como cada departamento vai colaborar nessa estruturação. Aqui, recursos humanos. Já procurou profissionais que tenham fluência em idiomas? Porque sim, se a gente vai vender para o mercado internacional, precisamos falar outros idiomas, nós precisamos nos comunicar, certo? O mix de produto atende mercado internacional? O nosso financeiro sabe como evitar um calote internacional?
Sabe quais são as características e os modelos de pagamento internacional? Nós precisamos antecipar um câmbio? Podemos pedir algum financiamento para ajudar na produção? A logística, né? Qual será a melhor logística? Temos o nosso parceiro para fazer desembaraço aduaneiro, o nosso despachante, o nosso parceiro? Então, tudo isso tem que ser discutido nesse primeiro momento, certo? Então, gente, a mensagem que fica dessa primeira aula é: ninguém internacionaliza ou expande para mercados internacionais através de exportação sozinho. A gente sempre vai precisar ter uma equipe engajada, ter uma equipe alinhada, e para isso vamos trabalhar sempre com uma equipe, tendo objetivos claros, trabalhando essa mudança mindset de olhar para o mercado nacional, para olhar para o mercado internacional, e sim, uma boa liderança dentro da organização que consiga ter todos esses movimentos de integração de todos os setores, certo? Fiquem atentos às próximas aulas da U Global, que nós vamos entrar em mais detalhes na parte de análise de SWOT, de criação de plano de negócios, de engajamento de equipe. Todos esses passos serão discutidos nas aulas futuras, ok? Muito obrigada!